Olá, sonhadores, sejam bem-vindos, tá, a esse vídeo. Mais um videozinho sobre a temática do amor. Esse aqui, a gente vai falar sobre obsessões ligadas ao amor, tá? Essa temática é mais geral, envolvendo esse sonho. Já estou dando já um baita spoiler, né? Mas a gente vai entender como é que isso chega, né? Acontece, na verdade, né? Sonhei que estava com um homem e ele agia de uma forma agressiva comigo, mas eu acreditava que fosse para me proteger. Via seu sorriso. E depois que casássemos, vi um bolo de aniversário, faltando as minhas partes, os meus pedaços, e tudo muito escuro. Depois, o cenário muda e vejo um lugar mais iluminado e uma mulher triste chorando numa banheira, né? Seus cabelos eram ruivos e a sua cauda de sereia. Ela não conseguia sair da banheira com água. Havia uma outra mulher do seu lado, né? Era uma velha, mas que não sei se era sereia como eu, né? Acho que havia uma canção, né? No fundo de tudo aquilo dali. Uma canção infantil. A, a sonhadora relata que ela acorda triste, né? E que percebe que amor e raiva são coisas distintas. Olha só, esse sonho aqui, ele tem é um sonho que fala de sereia, né? É um sonho da temática de sereia. E a forma como essa sonhadora acorda do sonho para perceber sentimentos que distintos que ela achava que eram idênticos. Então, quando a sonhadora ela acorda desse sonho se sentindo triste, percebendo que raiva e amor são coisas distintas, né? Quer dizer, o sonho fez ela perceber aspectos ligados às suas próprias emoções, né? Que ela, no entanto, achava que era amor. Então, olha só, no começo do sonho, até aquela parte do bolo, vamos dizer assim, é uma parte. A parte da sereia em diante já é uma parte muito mais ligada ao seu aspecto interno de como ela se sentia na realidade e não, e não externamente a dois, ok? Então o sonho já mostra essas diferenças aqui, internamente e externamente. Então, externmente, o que que ele mostrava? O que que o sonho mostrava? O, é, Mostrava que esse homem ele agia de forma agressiva com ela e ela via isso como uma proteção, né? Uma proteção. E quando a gente vê o bolo de aniversário, né? Um bolo de aniversário, ela não diz que o aniversário era dela, ou dele, não importa, né? Mas enfim, falava de uma coisa comemorativa, né? Esse bolo aqui, ele representa uma reunião, uma união, uma reunião, uma união, em que nesse bolo faltava partes, né? Eu falo assim, faltavam as minhas partes, né? Os meus pedaços daquele bolo. Então, o que que a gente vê? O bolo ele não só representa uma união, mas também é uma relação de equilíbrio, de equivalência, de igualdade. Se faltavam as partes dela, então significa que essa relação ela estava desigual. Ela não estava em pé de igualdade. Então é como se eu dissesse assim: o outro não me tratava da forma como eu tratava ele. Entendeu? E esse sonho confirma isso lá no começo, quando fala da questão da agressividade, né, do parceiro. Então, a forma como ela se sentia, né, era esse destrate. Havia uma desigualdade de tratamento, tá? E que faltava as partes delas. Então, ela sentia essa falta de direitos, como se fosse isso. Esse bolo, ele representa a questão da equivalência,
né? A falta de igualdade. E ele representa também, como eu falei, a união, mas uma união desigual, tá? Em que uma das partes não tinha os seus devidos direitos. O direito ao pedaço, o pedaço ele falava ali de uma necessidade, tá? Uma necessidade, ok? Em torno de um pacto comemorativo, ligado ao casamento, por exemplo, tá? E aí depois o cenário muda para um lugar em que essa mesma mulher, ela se vê triste, né? Ah, não. Aí em que ela vê uma mulher, que não é ela, né? Vê uma mulher chorando numa banheira, e que seus cabelos eram ruivos e sua cauda de sereia. Vamos lá falar sobre essa parte. O cabelo, aqui, ele está se referindo a um aspecto muito pessoal interno. Assim, o cabelo, ele conecta a personalidade do sonhador, tá? Mas assim, dentro de que forma? A casa também fala sobre personalidade. Mas a casa ela fala sobre vários aspectos da vida do sonhador. O cabelo não. O cabelo ele vai falar sobre um aspecto interno daquele sonhador, mas também ligado à sua própria identidade, tá? O cabelo ele confere identidade. Então aqui, como é que estava o retrato da identidade dela internamente e não na relação desigual externa que estava lá? É que ela estava muito triste, chorosa, e que ela se sentia imobilizada. Então, essa cauda de sereia, tá? Dentro dessa banheira, ela representava ali como se ela estivesse presa, né? Então, a água mostrava uma dependência emocional, né? Provavelmente ligada a esse marido, né? Uma dependência emocional sendo ligada a esse marido. E essa cauda, a condição de sereia, vamos lá, né? Representava que está conectada à água da banheira, né? Porque esse povo, assim, segundo as histórias, né? As, as sereias precisam, né? Todo tempo de hidratação, de água, né? O povo do mar. E essa cauda ela representava uma falta de mobilidade, de liberdade em relação às pernas. Então, a sonhadora não tinha mobilidade de sair daquela condição, né? De sair daquele lugar, daquele campo de tristeza, que estava ligado à sua condição de dependência emocional. E aí, esse cabelo ruivo mostrava um símbolo que a gente fala de dor, né? De dor, de sofrimento. Tecnicamente, a gente chama isso de corpo de dor. É quando a gente tem uma cicatriz, uma ferida emocional profunda e que precisa ser curada. E naquele estado como ela se encontra, estava totalmente exposta e ferida, aberta, como se fosse assim, tá? Então, esse cabelo, ele mostrava o estado dessa ferida. Estava muito forte. Assim, o cabelo, ele representa também a força de algo, tá? Então, o cabelo, ele mostrava como aquilo dali, aquela situação emocional, estava muito forte presente na sonhadora, né? Muito interna, de forma muito emaranhada internamente nela, muito forte, aquele aspecto. A mulher, a outra mulher que se encontrava no lado dessa mulher sereia, que não sabia se era sereia ou não, era uma velha. Essa velha estava lá para simbolizar sabedoria, mas também cura. Olha, precisamos curar isso aqui, sabiamente, né? Então, essa velha mostra, o que a velhice ela mostra? Experiência, né? Então, aquela velha, ela estava ali no sentido de fazer com que aquela condição precisa ser curada, remediada, né? Precisa ser modificada, né? Mas de forma sábia, ok? Aí havia também uma coisa bem peculiar que a senhora relata aqui, é que havia uma música de fundo infantil rolando. Não diz qual era a música, mas havia uma música de fundo
que era infantil. Isso mostra o quê? Que essa condição que ela se encontrava presa, imobilizada, né? Enfim, tudo que eu falei aí, de dependência emocional e tudo mais, refere-se a um aspecto infantil dela, que ela não quer largar, ela não quer soltar, né? Então ela precisava, né, sair dessa condição infantilizada do seu próprio relacionamento, tá? Por isso que quando a gente olha lá no começo, ela confundia essa agressividade do marido, né, desse homem, com uma proteção. Então era uma forma assim infantilizada de olhar para aquela situação, né? De compreender aquela situação, tá? E aí a Sandra fala que a corda é triste. E essa frase aqui que ela coloca é muito interessante. Que raiva e amor não são coisas diferentes. Essa parte, às vezes, a gente não dá. Às vezes o sonhador fala, eu acordei triste dessa forma, mas algumas percepções peculiares sobre o sonhador, do momento em que ele acorda o sonho, ele serve para a gente fechar um diagnóstico ainda maior e melhorado sobre o que a temática do sonho revela aqui. Como eu falei no início desse vídeo, esse sonho ele fala sobre uma espécie de obsessão. Quando a sonhadora fala aqui que raiva e amor são coisas distintas, isso mostra que na percepção dela, aquela forma, aquela agressividade, ela enxergava ali como, de uma forma deturpada, tá? Como um amor, que achava que servia para proteger ela, mas aquilo como sendo símbolo de amor. Quando, na verdade, o que a sonhadora sentia por trás de tudo aquilo, e que não foi revelado dentro do sonho, foi revelado fora do sonho, aqui, quando ela coloca, é raiva. Ela se sentia dentro da. Aí, olha, aí vamos unir as peças agora. Ela estava num casamento em que ela é tratada de forma desigual, inferiorizada, no sentido de que faltava coisas para ela, né? As suas necessidades não eram respeitadas, não era equilíbrio, não era um relacionamento igual, de equivalência, de igualdade, tá? E que ela se sentia muito na dependência emocional, né? Muito amarrada à dependência emocional, ligada ao parceiro, e que ela se sentia presa, sem conseguir sair daquela condição de dependência, né, de dependência emocional ligada àquele parceiro. Então, o que que isso? E isso gerava nela, por trás dessa tristeza, o sonho fala de tristeza. A sonhadora acorda triste, mas que por trás de tudo isso, o que ela sentia, na verdade, era raiva. Ela sentia muita raiva, mas essa raiva estava toda disfarçada, entendeu? Estava toda disfarçada de tristeza por causa do aspecto infantil dela. Da forma como ela enxergava tudo aquilo de forma muito infantilizada, né? E aí é um marco que a gente observa que a raiva, aí a gente vai olhar aqui um aspecto mais cultural, que nas mulheres a raiva ela não é bem vista, né? O homem é algo mais natural e nas mulheres não. A raiva ela não é bem vista, ela não é, enfim, né? Ela é muito mascarada, não se permite que a mulher sinta raiva. Então ela fica lá presa àquela tristeza, mas que na verdade o sentimento dela é de raiva. E enquanto então nesse sonho ela faz perceber a sonhadora, faz perceber que aquilo que ela chama de amor, porque ela tem um apego excessivo, obsessão é tipo assim, é um apego, um cuidado obsessivo, né? Na verdade, é uma raiva interna, disfarçada, em que ela não consegue sentir aquela raiva.
ela se sente triste, magoada e tudo mais, mas ela não consegue se permitir sentir raiva, porque ela ainda não maturizou, ela ainda não cresceu, ainda permanece infantil. E naquela ideia feminista, né? Aliás, machista, né? De que a raiva não é adequada para a mulher, vamos dizer assim, tá? Então, esse sonho aqui, ele é um sonho que ele fala sobre... E aí, aí é uma coisa que pode, né? Teria que conversar com a sonhadora sobre essa questão, né? Dessa questão da obsessão, da forma como a gente vê certas coisas. Um adendo aqui por fora, tá? Interpretação aqui já acabou, mas um adendo aqui por fora é que nas obsessões, o que é uma obsessão? É quando você tem uma preocupação excessiva por uma determinada pessoa, né? De apego, de que você não consegue desvincular dela, se desapegar em termos mentais, de pensamento, de sentimento em relação a ela. No entanto, essas obsessões elas são vistas como provas de amor, vamos dizer assim, né? São vistas como provas de que ainda há um afeto amoroso e tudo mais. Mas quando, na verdade, a base que sustenta aquela obsessão não é amor. Pode ser raiva, pode ser sentimento de culpa, pode ser qualquer outro sentimento, inclusive de ódio, tá entendendo? Que sustenta esse vínculo obsessivo, tá? E aqui é algo que, se fosse, né, teria que ser investigado em relação a essa sonhadora, a existência desse vínculo obsessivo, tá? De como é que ele se comporta, porque aqui o sonho fala que esse vínculo, ela está baseada muito mais no sentimento de raiva do que de verdadeiro amor. Mas como ela não se permite reconhecer a emoção correta de raiva nela mesma, aceitar, melhor dizer, né, esse sentimento de raiva, não se permite, então, ir mais a fundo sobre esse vínculo obsessivo que gera a dependência emocional que a gente observa aqui no sonho, tá? Então, por trás desse sonho se abrem muitas outras coisas, né, que seriam questionadas dentro da vida da sonhadora aqui em peculiar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Me siga, me siga aqui nas redes sociais, né? Patrícia Mesquita Sonhos. Nós temos tanto o YouTube, Instagram e o Twitter, né? Nós não usamos o Facebook mais, entendeu? A menos que uma nova rede venha aí, né? Mas são essas três redes sociais que a gente se comunica. Ah, sim, e TikTok, desculpa, né? Não esqueci, o TikTok também tem Patrícia Mesquita Sonhos, tá bom? Até mais.